Abramos as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Os irmãos puderem fazer a leitura da palavra do Senhor de pé. Vamos primeiramente ler o versículo 18 e depois 28 em diante. Portanto, Romanos, capítulo 8, versículo 18 e depois 28 em diante, até 39. Romanos, portanto, capítulo 8, versículo 18 e depois passamos para 28. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar-vos. Estamos a chegar ao fim de um ano e estamos a iniciar outro ano, e é bom que nós olhemos para trás, mas sem deixar de termos também uma perspectiva futura e olhar também para o futuro. Aliás, o futuro firma-se no presente e o presente firma-se no passado. Portanto, por isso é que há passado, presente e futuro. O futuro, não há futuro sem presente e não há presente sem passado. Portanto, e é importante que nós olhemos para o passado, para termos os pés bem firmes no presente e encararmos o futuro, de acordo com esta perspectiva, tanto do passado como do presente. E assim, seria importante que nós tivéssemos convicções. É fundamental na nossa vivência termos convicções. O apóstolo Paulo dá-nos, neste texto que lemos, várias convicções pessoais, inspirado pelo Espírito Santo, e são convicções nas quais devemos refletir. Será que nós temos as mesmas convicções dos apóstolos? Será que nós temos as mesmas convicções do apóstolo Paulo? Será que nós nos firmamos nos ensinos de Cristo? Que tipo de vivência cristã é a nossa? É que não pode haver vivência cristã autêntica, genuína, sem convicções solidamente firmadas na palavra de Deus. E é maravilhoso nós podermos viver com estas convicções como o apóstolo Paulo vivia.
E vamos ver algumas dessas convicções. Primeira grande convicção, repare no versículo 18. No versículo 18 temos a primeira grande convicção, a primeira grande certeza, convicção ou certeza do apóstolo Paulo. São certezas que nós devemos ter. São certezas que nos garantem também uma outra certeza essencial, que é a certeza da salvação. Porque para mim, diz Paulo no versículo 18, para mim tenho por certo, reparem, a primeira grande certeza do apóstolo Paulo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vejam que grande certeza para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, ao longo da nossa peregrinação terrena. Nesta peregrinação terrena nós vamos ter que passar, e passamos muitas vezes, se é que não estamos a passar alguns, por aflições, e aflições por vezes grandes tribulações surgem na nossa vida. E se alguém passou por tribulações, por aflições e provações sérias, foi o apóstolo Paulo. Ele não está a falar sem experiência do que está a dizer. Se houve alguém que sofreu aflições e perseguições e, enfim, tribulações imensas ao longo do seu ministério apostólico, foi precisamente o apóstolo Paulo. Mas ele tem esta afirmação, esta certeza: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então imaginem, quanto aqueles que têm passado por grandes aflições, e nós, mesmo que não tenhamos passado pessoalmente por essas aflições, sabemos que muitos dos nossos irmãos na fé estão passando ou passaram por aflições tremendamente grandes, como o apóstolo Paulo, uma vez mais repetimos. Então, vamos imaginar que glória é esta que em nós há de ser revelada, que é tão grande, uma glória tão grande, que por maiores que sejam as aflições porque passamos, elas não se comparam com esta glória que em nós há de ser revelada. Então é bom, perante esta certeza do apóstolo Paulo, que nós agora examinemos bem que glória é esta que em nós há de ser revelada. Deve ser uma glória tremenda. Então, passamos para o versículo 28. E a partir do versículo 28, nós vamos ver que glória é esta que em nós há de ser revelada e que, perante a qual, todas as aflições, por maiores que sejam, pelas quais passamos, não têm comparação. Então, no versículo 28, Paulo diz outra certeza. Reparem, outra certeza do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas, ou seja, todas essas aflições por que passamos, por maiores que sejam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou, numa tradução talvez melhor ainda, Deus opera em todas essas coisas para o nosso bem. Ou seja, em todas essas coisas, e Paulo refere-se ainda às aflições, às tribulações, e, portanto, todas essas aflições, em todas essas tribulações por que passamos, Deus está agindo, Deus está operando, fazendo com que tudo isso contribua para o nosso bem. E agora nós nos interrogamos: como é que as aflições, como é que as tribulações, como é que todas essas coisas podem contribuir para o nosso bem? Nós não desejamos sofrer, nem somos masoquistas, não desejamos sofrer. Portanto, por que razão é que Paulo diz que todas as coisas contribuem, ou que Deus age em todas as coisas, de modo que tudo isso contribua para o nosso bem? Reparem, para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus são aqueles a quem Deus ama. Como diz o apóstolo João, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos a Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Porque só Deus é amor. E só Deus pode derramar o seu amor no nosso coração. Portanto, sem este derramamento do amor de Deus pelo seu Espírito no nosso coração, nós nunca poderíamos amar a Deus. Se é que poderíamos amar até alguém. Mas amar a Deus é impossível. O homem, por natureza, é inimigo de Deus, por natureza é rebelde, por natureza odeia, aborrece a Deus.
por natureza. Então, só quando Deus derrama o seu amor no nosso coração, pelo seu Espírito, que em nós habita, então é que nós podemos amar a Deus. Por isso o apóstolo João diz que, portanto, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E o amor consiste nisto, em que, portanto, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não fomos nós que amamos a Deus e por isso Ele nos ama, não. É Deus que nos ama e derramou o seu amor no nosso coração para que nós o amemos. Então, por isso Paulo diz que todos aqueles que amam a Deus, ou que são amados de Deus, e, portanto, aqueles que Deus chama por seu decreto, por decreto eterno, aqueles que Deus chama segundo o seu decreto, o seu desígnio, o seu conselho eterno, todas as coisas na sua vida, na vida destes que Deus chama por seu decreto, contribuem para o bem. Para o bem. E que bem é esse? Vamos então agora ver que bem é esse. Reparem, o apóstolo Paulo diz, porque os que antes conheceu, no seu decreto, no seu conselho eterno, e reparem que nunca se pode separar o conhecimento de Deus do seu amor. Aliás, a palavra conhecer, não só em português como noutras línguas, a palavra conhecer implica sempre uma relação íntima e profunda. Por isso é que se usa até para, digamos, para a relação, digamos, entre um homem e uma mulher, a relação conjugal, a relação sexual. A relação sexual diz-se, usa-se o verbo conhecer como enfim, um sinónimo dessa relação íntima e profunda que um homem e uma mulher, de uma forma particular, no casamento. E por isso está escrito muitas vezes, por exemplo, em relação a Maria e José. O que é que está escrito? Que José não conheceu a Maria. Ora, que tipo de conhecimento é este? Senão, que não conheceu a Maria até que ela deu à luz a seu filho primogênito. Portanto, a palavra conhecer, e aí temos outros textos bíblicos em que a palavra conhecer tem a ver com a relação sexual. E, portanto, tem a ver com uma relação íntima, profunda, que une um homem e uma mulher. E também, este mesmo verbo conhecer tem a ver com uma relação íntima e profunda que une Deus e o homem. Une Deus e o homem. Não é por acaso que a Igreja é considerada a noiva de Cristo e o povo de Israel era também considerado como a mulher de Deus. O povo de Israel o povo de Deus era a mulher e Deus era o marido ao longo do Velho Testamento. E agora Cristo é o noivo e a Igreja a noiva. Portanto, vejam como este termo conhecer implica, portanto, um amor e uma relação íntima e profunda. Ora, aqueles que Deus conheceu neste seu conselho eterno, neste seu desígnio eterno, a esses, agora reparem, também os predestinou para quê? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então chegamos agora ao ponto, digamos, crucial da mensagem. Ou seja, por que razão é que todas as aflições por que passamos, por que razão é que todas as aflições pelas quais passamos não têm comparação com a glória que em nós há de ser revelada? Que glória é esta? E o apóstolo diz-nos que esta glória é sermos feitos conformes à imagem de Cristo. É a própria glória de Cristo em nós. E, irmãos, não há coisa alguma que se compare à glória de Cristo. É a glória do próprio Deus. E o Senhor nos ama, o Senhor nos chama e o Senhor nos opera em nós para que de nós possamos refletir esta glória e usufruir desta glória, que é a própria glória de Cristo. E agora, reparem, todas as coisas contribuem para que, no final, esta glória de Cristo seja uma realidade na nossa vida, seja uma realidade em nós. Então, nós podemos compreender se realmente Deus opera em todas as coisas para que nós, a glória de Cristo, seja uma realidade em nós e uma realidade eterna, algo que é eterno, não é uma glória efêmera, não é uma glória passageira, como a glória dos homens. Hoje os homens, enfim, são enaltecidos, são exaltados, passado pouco tempo são humilhados, passado pouco tempo já não têm qualquer valor. Assim é a glória dos homens, efêmera, transitória, mas a glória de Deus é eterna. E reparem, Deus nos amou
Deus nos conheceu, Deus nos chamou e Deus tem como alvo que a glória de Cristo seja uma realidade em nós. E por isso Paulo diz, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Reparem, a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos. Reparem, o Filho unigénito de Deus, o Filho unigénito de Deus, o único Filho de Deus, se torna primogénito entre muitos irmãos. Isto é maravilhoso. Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus e somos, portanto, irmãos de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o herdeiro, mas nós também somos herdeiros com ele. E isto é que é maravilhoso, irmãos. É a glória que em nós há de ser revelada, é a glória do próprio Cristo. A glória de Deus, a glória de Cristo é a glória que há de ser revelada. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é que Deus usa todos os acontecimentos da nossa vida, todos, incluindo as aflições, incluindo as tribulações, para realizar esta obra em nós. Ou seja, Deus pega em nós e vai realizar uma obra, assim como o oleiro pega no barro e vai moldar o barro de acordo com, enfim, com a ideia e o alvo que ele tem em mente. O oleiro, quando pega no barro para moldar o barro, tem certamente em mente um alvo. E Deus, quando pega em nós para nos moldar, tem também um alvo em mente, e esse alvo é a glória de Cristo. Esse alvo é que a glória de Cristo seja também a nossa glória e que seja revelada em nós. Então, o que Paulo está a dizer, e o que é maravilhoso para nós, certamente que quando nós passamos por aflições, por tribulações, por doenças, por enfermidades várias, nós desejamos que Deus nos cure, é verdade, e Deus certamente tem todo o poder para nos curar, obviamente, mas por vezes essa cura não é no tempo que nós desejamos. E por vezes estamos durante algum tempo ainda a sofrer. E por vezes o alvo de Deus não é a cura, é portanto chamar-nos à sua presença. Mas em qualquer dos casos há sempre um alvo de Deus. Mas muitas vezes nós desejamos que Deus imediatamente nos retire da tribulação, nos retire da aflição, e nós continuamos a sofrer, continuamos na aflição, continuamos na tribulação. Lembremos que Deus tem um alvo, e esse alvo é de tal modo glorioso que por mais que soframos, esse sofrimento não se pode comparar com essa glória que em nós há de ser revelada. Porquê? Porque é a glória eterna de Cristo. A nossa aflição, por maior que seja, é temporária. Pode-nos custar anos, mas acaba. Agora, a glória que em nós há de ser revelada não acaba, é eterna. Não se mede por anos, é eterna. A eternidade não tem tempo. Portanto, reparem que, por isso mesmo, porque é uma glória imensa, insondável, a glória de Cristo, e porque é eterna, as nossas aflições, as nossas tribulações, por maiores que sejam, são sempre tão ínfimas comparadas com esta imensa glória, que não tem, portanto, qualquer comparação. E por isso Paulo diz, há um alvo, irmãos, na nossa vida. Deus nos conheceu, Deus nos chamou, Deus nos atraiu a si, e o alvo é sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Então, Deus vai usar todas as aflições, todas as tribulações, todas as situações alegres, todas as situações nas quais nós desfrutamos com prazer, e aquelas que são de aflição e de tribulação, todas essas situações, em todas essas Deus está agindo. Em todas as coisas Deus está agindo. E o alvo é sermos feitos conformes à imagem de Cristo. E tal qual Ele é, assim o veremos. Seremos semelhantes a Ele. Então Paulo diz, para que o Filho unigénito de Deus, sem deixar de ser o Filho unigénito de Deus, torna-se o primogénito entre muitos irmãos. Por isso mesmo é que no Novo Testamento muitas vezes há referências a Jesus como o primogénito, por exemplo, o primogénito entre os mortos, o primogénito, mas não deixa de ser nunca o Filho unigénito, só Ele é o único Filho de Deus, mas nós, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E quando nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós
ele torna-se o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus ressuscitou, o que é que ele disse, entre várias coisas? O que é que ele disse àquelas mulheres? Ide e dizei aos meus irmãos. Ide e dizei aos meus irmãos. E depois disse, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Portanto, com a ressurreição, torna-se evidente que ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo diz, os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora reparem, e aos que predestinou, a estes também chamou por decreto, segundo o seu desígnio. E aos que chamou segundo o seu desígnio, a estes também justificou. Ou seja, nós somos justificados por meio da fé. O que é que Paulo está a dizer? Que aqueles que Deus chamou pelo Evangelho, Deus também lhes dá a fé para serem justificados. E depois, aos que justificou, também glorificou. É esta a glória que em nós há de ser revelada. Mas é importante verificar uma coisa. O apóstolo Paulo está a usar todos os verbos no passado. E, pelo menos, a glorificação é futura. Por que razão é que o apóstolo Paulo usa glorificou e não glorificará? Por que é que o apóstolo Paulo diz glorificou e não glorificará? É que este tempo passado, de algo que vai ser futuro, revela a certeza dessa realidade futura. Para Paulo não há dúvidas. Estamos justificados, estamos glorificados. É certo que essa glória só há de ser revelada em nós. Há de ser revelada. Mas o facto é que para Paulo não há qualquer dúvida. Estamos justificados, estamos já glorificados. Embora essa realidade seja futura. Mas ele usa o tempo passado para provar a sua convicção profunda daqueles que Deus chama, Deus justifica. E aqueles que Deus chama e que Deus justifica, Deus glorifica. E, portanto, esta glória que em nós há de ser revelada é uma realidade futura, mas que, pela fé, é algo que se vive já. E é algo que faz com que todas as aflições por que passamos sejam nada. Por maiores que sejam nada perante esta glória que em nós há de ser revelada. E por isso o apóstolo Paulo diz, também glorificou. E então vêm as grandes interrogações. Reparem, vamos ver agora as grandes interrogações de Paulo. Interrogações que são certezas. Interrogações que, por detrás destas interrogações de Paulo, interrogações retóricas, por detrás destas interrogações retóricas de Paulo, há certezas absolutas. Que diremos, pois, a estas coisas? Estas aflições, as tribulações, todas as coisas que contribuem ao fim e ao cabo para o nosso bem. Ou seja, nas quais Deus opera para o nosso bem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus determinou a nossa eterna salvação, se Deus nos conheceu e nos ama com amor eterno, e reparem que, se Deus nos ama hoje, vamos refletir, Deus deu-nos raciocínio para raciocinarmos, mas cuidado, o nosso raciocínio tem que se submeter inteiramente à palavra de Deus. Se nós submetemos o nosso raciocínio à palavra de Deus, então devemos raciocinar porque Deus nos deu o raciocínio para raciocinarmos. Mas quando o nosso raciocínio não se firma na palavra de Deus, cuidado, que a mente do homem está entenebrecida pelo pecado. E só o Espírito Santo pode dar luz e iluminar a nossa mente. Mas quando o Espírito Santo nos dá a luz, e na sua luz veremos a luz, quando o Espírito Santo nos dá a luz e nos ilumina pela sua palavra, então nós podemos raciocinar. Porque o raciocínio, a razão foi-nos dada por Deus. A nossa razão foi-nos dada por Deus. Então, a nossa razão ficou entenebrecida pelo pecado e, portanto, se nós começamos a pensar por nós mesmos e a imaginar, então começam as heresias, por isso é que há tantas religiões no mundo. Por que razão é que há tantas religiões no mundo se há um só Deus e uma só revelação de Deus verdadeira que é Jesus Cristo e que se encontra na Escritura Sagrada? Por que razão é que há tantas religiões e tantos deuses desde a Antiguidade? Porque o homem dá asas ao seu raciocínio, dá asas à sua racionalidade sem a luz de Deus.
E a nossa racionalidade sem a luz de Deus é trevas. É trevas. E daí surgem as religiões, surgem as heresias, surgem tudo aquilo que nos afasta da verdade. Tudo aquilo que é a mentira proveniente do pecado. Então, vejam, irmãos, nós temos, portanto, raciocínio, temos inteligência, devemos, portanto, raciocinar. Mas o nosso raciocínio deve ser firmado sempre na palavra de Deus. E quando o nosso raciocínio é firmado na palavra de Deus, então podemos usar esse raciocínio. Então vamos raciocinar. Irmãos, se Deus nos ama hoje, todos nós sabemos que Deus não muda, não é? Deus não muda, Deus é eterno, Deus não muda. E todos os atributos de Deus, porque são atributos de Deus, são imutáveis. Deus é justo, sempre justo. E a justiça de Deus não muda. O amor de Deus também não muda. O amor de Deus também não muda. É eterno. Então, se Deus me ama hoje, e por isso eu amo a Ele, porque Ele me amou primeiro, se Deus me ama hoje, Ele sempre me amou e sempre me amará. Daí o final deste texto. Quem nos pode separar do amor de Deus? Ou seja, se Deus me ama hoje, e se eu posso realmente sentir esse amor porque amo a Deus, então o amor de Deus não muda. Este amor que se tornou uma realidade no tempo, é um amor eterno. Ou seja, Deus me ama hoje porque sempre me amou, desde a eternidade. Grande mistério. Sem dúvida, há muita coisa que é um grande mistério, mas é uma realidade. Deus me amou na eternidade e me conheceu, portanto, como se me conheceu. Claro que Deus conhece todas as criaturas. Porque é que a Bíblia diz que só a nós é que nos conheceu e não só conheceu o seu povo e não conheceu os outros povos? Deus conhece todas as coisas. É o tal conhecimento que implica uma relação íntima e profunda de amor, de comunhão e de amor. Então, Deus não conhece tudo em termos de conhecimento, mas este conhecimento íntimo, profundo, que revela amor eterno, é só para aqueles que Ele conhece e ama, como é o caso do seu povo, Israel, e no Velho Testamento muitas vezes faz referência a isso, que de todos os povos só a vós conheci. Então, mas Deus só conheceu Israel, então os outros povos não conhecia, claro que conhecia em termos que nós, enfim, costumamos usar para conhecer, mas este conhecimento é um conhecimento diferente de outro qualquer conhecimento, é um conhecimento que revela intimidade profunda, amor profundo, uma penetração profunda e uma comunhão profunda. Então, vejam, aqueles que Deus conheceu e amou na eternidade, no tempo, torna-se uma realidade quando Deus nos chama. Quando Deus nos chama e nos atrai a si e nos justifica em Cristo Jesus. Então nós, esse amor eterno, torna-se uma realidade no presente e nós o amamos a Ele. E esse amor derrama-se no nosso coração e nós o amamos a Ele. O amor de Deus é como que um ímã que nos atrai. Por isso é que o Senhor Jesus disse, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É tal ímã que atrai o pecador a Cristo, que atrai o pecador a Deus, é este amor eterno. E porque é um amor eterno, é um amor que se projeta na eternidade. Vem da eternidade, atualiza-se no tempo. Quando nós nos convertemos, quando nós somos transformados pelo poder de Deus, é uma atualização desse amor de Deus e depois projeta-se na eternidade. Por isso é uma garantia. Quando nós experimentamos este amor, é uma garantia e uma certeza também de salvação e de glória eterna. Por isso Paulo diz que diremos estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que se pode opor vitoriosamente à vontade de Deus? Sim, operando eu, diz o Senhor em Isaías, operando eu, quem impedirá? Sim, operando ele, quem impedirá? É certo que nós sabemos que por nós mesmos sempre resistimos ao Espírito Santo, sempre resistimos a Deus. E há imensos textos das Escrituras que revelam essa resistência do homem a Deus, mesmo do povo de Deus, a rebelião do povo de Deus, a resistência. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, diz Estevão, antes de ser apedrejado. Por isso é que foi apedrejado. Vós sempre resististes ao Espírito Santo e continuais a resistir ao Espírito Santo. Vós sois de dura cerviz, rebeldes. E o Senhor diz, quantas vezes eu quis e vós não quisestes? E o Senhor Jesus diz, quantas vezes eu quis ajuntar-vos a Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas e vós não quisestes? Esta é a situação do homem. Mas o maravilha é que Deus, o milagre da conversão, como está
bem escrito e bem revelado em Ezequiel, por exemplo, o milagre da conversão é precisamente Deus tirar este coração de pedra, duro, rebelde. É um milagre único que só Deus pode realizar. Este coração duro, rebelde, que sempre resiste a Deus, que sempre resiste ao Espírito Santo, é transformado num coração sensível ao coração de carne, como está escrito. Um coração sensível, um coração que se abre voluntariamente à ação de Deus. Deus nunca obriga ninguém, nem constrange ninguém. O milagre de Deus não é por força nem por violência, é pelo seu Espírito. E se é pelo seu Espírito, não é por força nem por violência. O milagre de Deus é esse. É que o homem livremente vai a Cristo. Livremente. Mas quem colocou no homem este desejo de ir a Cristo, esta vontade de ir a Cristo, é o próprio Deus. Pela sua graça e pelo seu poder. Ou seja, ao retirar o coração duro e rebelde, que sempre resiste ao Espírito Santo, que sempre resiste ao Evangelho, e dar-lhe um coração sensível, que ouve, ouvidos para ouvir, olhos para ver, e que, portanto, é transformado. E é neste coração de carne que Deus vai colocar o seu Espírito para que sejamos obedientes, para que lhe obedeçamos e andemos nos seus estatutos e façamos o que lhe apraz. Portanto, como diz Paulo mais tarde, operando em nós, depois, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então vejam, se Deus é por nós, se Deus tem este desígnio de nos salvar e de nos fazer conformes à imagem de seu Filho, então quem será contra nós? E depois várias interrogações também importantes. Reparem, continuamos as interrogações no versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou. Imaginem bem, aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Será possível que Cristo tenha morrido em vão? Será possível que Deus tenha enviado o seu Filho ao mundo e tudo aquilo que o seu Filho fez tenha sido em vão? Não podemos aceitar isso. Então, se Deus não poupou o seu próprio Filho, então, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Que coisas é que Deus nos dará com ele? Que coisas é que são necessárias para que nós sejamos salvos? Que coisas é que são necessárias? É necessário, primeiramente, que nós reconheçamos que somos pecadores. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É necessário que nós sejamos convictos de que somos pecadores. Para quê? Para que possamos arrepender-nos. Não há arrependimento se não há consciência do pecado. Por isso é que é importante a lei. A lei revela o nosso pecado. E sem a lei de Deus, nós nunca poderíamos entender a realidade do nosso pecado. Mas perante a lei, que revela a vontade santa e justa de Deus, nós só podemos ter uma reação: que miseráveis que nós somos. Miseráveis que nós somos. Até o apóstolo Paulo disse que miserável homem eu sou. Que miseráveis que nós somos. Então, a boa nova, então vem a boa nova. Só há boa nova quando há consciência do pecado. Só há boa nova quando há consciência do pecado e arrependimento. E a boa nova é esta: estás perdido. Reconheces que estás perdido. Olha para a vontade santa e justa de Deus na lei. Não podes cumpri-la, pois não? Estás muito longe, porque és pecador. Estás perdido, não podes fazer nada. Então eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Aquilo que tu não podes fazer, eu vou fazer em teu lugar e para ti. Esta é a boa nova revelada por Cristo Jesus. Aquilo que tu não podes fazer, eu vim ao mundo fazer. Cumprir a lei. Alcançar a justiça que tu não podias alcançar e que Deus requer de todo o homem. De todo o homem. A justiça que Deus requer de todo o homem, eu vim alcançá-la. Não para mim, que sou justo, obviamente, Jesus é justo, mas para te revestir da minha justiça. Crês tu nisto? Então és justo em mim. E a minha justiça é a tua justiça. Foi para isto que Cristo veio. Então, aqueles para os quais Deus enviou o seu Filho e não poupou o seu Filho, todos esses terão aquilo que é necessário, a consciência do pecado, o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, para alcançarem o alvo que Deus tem para eles. Ou seja, serem feitos conformes à imagem de seu Filho. E depois acrescenta, o apóstolo Paulo acrescenta ainda: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Sim, quem intentará acusação? Mais uma pergunta retórica.
E outra certeza, é Deus quem nos justifica. É o próprio Deus quem nos justifica. Então quem é que nos condenará? Se Cristo já morreu em nosso lugar, já foi condenado em nosso lugar, se Cristo já foi condenado em nosso lugar, quem é que nos condenará agora? E não só, ressuscitou, venceu a morte. Então agora já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porquê? Porque Cristo já foi condenado em seu lugar. Não há hipótese de ser condenado. Então seria vão. Tudo aquilo que Cristo fez seria vão. Não pode ser vão. Nunca poderia ser vão aquilo que Cristo fez. Se Cristo foi condenado em nosso lugar, todos aqueles pelos quais Cristo foi condenado já não podem ser condenados. São os escolhidos de Deus. Quem, pois, entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? Se Cristo morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ainda por cima, Cristo ressuscitou e, para além de tudo aquilo que fez ao longo da sua peregrinação terrena, continua nos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Obviamente que a intercessão de Cristo é sempre eficaz. Todos aqueles por quem Cristo morreu, Ele intercede por eles. Aliás, essa intercessão começa na sua peregrinação terrena. No Evangelho de João, na célebre oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, na célebre oração sacerdotal, Jesus diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então Cristo continua a interceder por aqueles que são dele e que o Pai lhe deu. E então o apóstolo Paulo diz: agora vejam, quem nos separará do amor de Cristo? Sim, se o amor de Cristo é um amor eterno, que vem da eternidade e que se projeta na eternidade, quem é que nos separará do amor de Cristo? E agora as grandes certezas de Paulo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ao perigo, à espada. Reparem que por tudo isto passou Paulo. Se lermos realmente os Atos dos Apóstolos, por exemplo, e as suas epístolas, nós vemos que por tudo isto passou Paulo. Não há nada aqui que Paulo não tenha experimentado. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E depois, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. E não foi isto que aconteceu com Cristo? Nós não somos também discípulos de Cristo? Mas em todas estas coisas, reparem, somos mais do que vencedores, não somos vencedores. Em todas estas coisas nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo está sempre connosco. E o amor de Cristo é uma força em nós, um poder em nós, que nos dá a vitória. E por maiores tribulações, por maiores perigos por que passemos, fome, nudez, seja o que for, por maiores perigos por que passemos, o amor de Cristo é uma força que nos dá a vitória. E somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque estou certo, mais uma certeza de Paulo, reparem bem, estou certo de que nem a morte, nem a vida, a morte é é passarmos imediatamente para a glória e sermos revestidos da glória de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, reparem, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um hino triunfal. Este é um dos hinos mais triunfais de toda a Escritura. Um dos hinos mais triunfais, um dos cânticos mais triunfais de toda a Escritura. Nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, seja o que for, não há criatura alguma que nos possa separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porquê? Porque este amor de Deus que se revela na nossa vida e que faz com que nós amemos a Deus e o busquemos e o sirvamos, este amor de Deus é um amor eterno. Um amor que vem da eternidade, que se atualiza no tempo, quando há um encontro de Deus com o pecador, com aquele que ama desde a eternidade, há um encontro com Ele, o atrai a si, o chama, segundo o seu desígnio, segundo o seu conselho eterno, transforma a sua vida, justifica-o em Cristo Jesus e imediatamente o glorifica em Cristo Jesus. É certo que esta glória há de vir, mas é uma realidade tão certa, que é como já estivéssemos glorificados. Assim nós, irmãos, podemos encarar o novo ano, o ano que vai entrar, com
uma firmeza e uma convicção inabalável de que o Senhor que nos amou em 2018 jamais deixará de nos amar em 2019. E aquele que nos abençoou ricamente em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais em 2018, continuará a abençoar-nos com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus em 2019 e ao longo de toda a nossa peregrinação terrena e por toda a eternidade. Aleluia. Amém.